Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Ainda em pé, da maneira que estamos, olhamos a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Versículo 14, eu estarei lendo até o versículo 17. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Verso 19, todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto, te tornasse, e nunca mais serás para sempre. Pai, graça te damos por tudo que o Senhor já fez por nós nesse dia. Mais uma vez mais, chegamos a esse plenário para seguirmos olhando a tua palavra. Portanto, eu te peço em nome de Jesus, segue conosco. Assim como o Senhor já cooperou durante este dia, nos ajuda uma vez mais. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós trabalhamos um pouco de manhã, fazendo uma introdução sobre o tema de autoridade espiritual, os princípios que regem a autoridade. Então, pela manhã, nós olhamos basicamente centrados que a autoridade é um princípio pelo qual Deus estabelece governo. Sempre que há um governo, ali há um princípio de autoridade. E é bom lembrar que a pessoa que ocupa a função do governo é detalhe. A pessoa indifere da autoridade. A autoridade é maior do que aquele que a ocupa. Ninguém resiste pessoas. Você resiste Deus através da pessoa quando você resiste autoridade. Isto posto, nós mostramos que o propósito de Deus, se tratando do reino, em estabelecer a autoridade, é único. É o propósito de convergir todos à unidade. Porque a unidade, disse Jesus na oração sacerdotal: Pai, eu oro para que todos sejam um. E eu disse pela manhã que a autoridade, automaticamente, ela atrai um princípio divino da bênção e da vida, do Salmo 133 e tantos outros exemplos. Porém, não é tarefa fácil manter unidade, com visão diferente, pensamento diferente. Então nós estamos caminhando para entender isso, mas toda autoridade traz consigo a espada, que trata-se da disciplina, do zelo, de como ele vai manter essa autoridade no ambiente. Para isso a espada precisa ser usada. Agora, por que vamos trazer o assunto para casa agora? Por que nós conhecemos isso, pregamos isso e somos tão tentados nessa área? Aonde foi que nasceu a quebra de autoridade? Da onde veio esse rompimento que leva todo ser humano a
cometer esse mesmo erro. E isso nós vamos enxergar ao longo da nossa fala aqui. Porém, eu tomei um texto de Ezequiel 28, para nós entendermos agora o princípio de autoridade quebrado. Nós temos uma apresentação de Ezequiel. Ezequiel está profetizando quando o reinado está estabelecido, Tiro está governando na cidade, e Deus arrebata Ezequiel e leva Ezequiel num eterno passado. E o que Deus mostra a Ezequiel? Ele mostra a instituição de uma autoridade no mundo espiritual e o rompimento dessa autoridade. Depois Deus pega Isaías, leva Isaías também ao eterno passado, lá no capítulo 14, e mostra para Isaías a instituição dessa autoridade e o rompimento dessa autoridade. E Deus diz a Ezequiel: profetiza para Tiro, que assim como Lúcifer caiu, ele vai cair também, porque os modus operandi dele é o mesmo. Depois ele leva Isaías, disse: Isaías, diga ao rei de Babilônia que assim como Lúcifer caiu, ela vai cair também, porque os modus operandi é o mesmo. Com essas duas informações, é consenso teológico que aqui trata-se da figura de um rompimento de autoridade no mundo espiritual. Quem era ele? A Bíblia se refere a um querubim, um anjo dentro da hierarquia celestial, que recebe de Deus autoridade para exercer governo. Sobre quem? Sobre todos os demais anjos. Como eu disse de manhã, aonde há autoridade, ali há um diferencial da parte de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Deus, primeiro, o estabeleceu. Lembra do princípio? Toda autoridade, disse Paulo, ela vem de Deus. A axousia, no singular. A autoridade só Deus possui. Nem no mundo espiritual, nem no mundo físico, ninguém a possui. Então, quem é que está estabelecendo ele? O verso 14 diz que você leu agora. Eu te estabeleci. Só Deus pode estabelecer alguém em autoridade. É interessante que poder e unção nós recebemos hoje de cima. Você ora, jejuma, lê Bíblia, tem a chamada ministerial, poder e unção. Agora, autoridade, você não pega mais de cima. Você pega embaixo, de acordo com o governo que você está. Significa isso, pastor? A legitimidade para você usar essa unção e esse poder, ela vai estar sempre embaixo. Porque esse é o propósito da autoridade. Dar legalidade ao dom, ao poder, à unção que você tem. Então veja que ele é estabelecido, Deus o estabelece. Uma vez que Deus o estabeleceu, a Bíblia diz que Deus pôs nele uma sabedoria superior aos demais. Mais ainda, a Bíblia diz que Deus pôs nele um brilho superior aos demais. Ele não só estava entre pedras afogueadas, que fala da presença, da onisciência, da onipotência, mas também esse mesmo brilho estava nele. Ele estava sobre e havia nele. Mais ainda, a Bíblia diz que nele estava a música. Alguns hoje tentam discordar dessa visão. Dizer, não, pastor, ele não regia no sentido musical. Mas vamos ficar com os originais. Nele estava a música. O brilho que estava sobre ele era superior aos demais. Aonde ele estava? A Bíblia diz que ele estava no Monte Santo. Quando nós olhamos a colocação bíblica em relação à queda,
Vamos usar uma linguagem bem nossa aqui. Deus estava no púlpito, digamos assim. E ele estava na nave. Ele está o mais próximo do trono possível. Era chamado Monte Santo de Deus. Pois bem, qual era a função dele? Convergir os demais com um só propósito: adoração àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração e de reconhecimento da autoridade. Qual o problema dele? O problema dele é um probleminha que, infelizmente, ele conseguiu injetar no ser humano, e nós vamos ver nas próximas aulas o porquê, e que acompanha muita gente até hoje. O problema dele é complexo de inferioridade. Mas como assim, pastor? Se ele brilha, se ele tem uma sabedoria sobressalente, por que ele tem esse complexo? Porque veja que ele brilha muito no trono que ele tem. Ele tinha trono. Lembra que Isaías relata que ele disse assim: eu estabelecerei o meu trono. Ele tinha um posicionamento aonde ele governava. Mas ele quer transportar a sede do governo dele para o mesmo nível do governo que está sobre ele. E por que ele quer fazer isso? Porque ele começa a ter uma síndrome chamada complexo de inferioridade. Ele brilha bem baixo, mas quando ele se aproxima do trono, o brilho dele desaparece. Por quê? Porque quando o maior está presente, o menor some, irmão. E se você não tiver sarado disso, você tem problema com isso. Se tem. E por que quando o maior chega, o menor some? Porque aquele que é menor, estou falando de hierarquia agora, aquele que é menor em hierarquia, quem está em posição de autoridade, está porque foi estabelecido. Se quando alguém que te estabeleceu chega, a tua autoridade automaticamente volta para a mão dele, a tua some. Isso é automático, se nem dizer. Aliás, se você precisar dizer, é porque você já não é mais. Isso é igual em casa. O homem que diz que manda em casa é porque já não está mandando. Porque se realmente ele mandar, quando alguém chega e diz: olha, aqui tem governo. É mais ou menos assim. Mas isso é outra história, deixa isso quieto. Mas vai sobrar um pedacinho depois disso aí. Agora escute. Qual o problema dele? É que quando todos são convergidos diante da presença, ele diz: não, peraí. O versículo 17 que você leu explica alguma coisa. A Bíblia diz que ele olhou para ele e disse: peraí, eu sou tão inteligente quanto, eu sou tão sábio quanto Deus, quanto Jeová. Aliás, o brilho meu só está um pouquinho ofuscado, porque ele está em cima e eu estou embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o meu trono e vou colocar no mesmo nível dele. Veja que Isaías dá mais detalhes. Isaías diz assim: olha, eu subirei, estabelecerei o meu trono para o lado do norte, que fala exatamente no lugar da autoridade. Se você ler o Salmo 48, por exemplo, ele retrata exatamente isso aí. Sempre na Bíblia, quando a gente fala do mais profundo da presença, vai falar do santuário do norte, do lado do norte. Deus tem um negócio com o norte, viu? Vale um glória nessa tarde? É um negócio do norte. Agora, além disso, além desse detalhe, da sede estar no lado norte, tem outro detalhe. Se você pega um hebreu contando os pontos cardeais, o lado norte equivale ao lado direito. Mas você quer ver um negócio? Quem é que
estava sentado do lado direito, se fez carne, habitou entre nós, e na oração sacerdotal orou assim: Pai, me glorifica agora, com aquela glória que eu tinha antes. Quer dizer que o atrevido aqui está querendo o lugar do lado direito daquele que era, que é e que há de vir. Qual o problema aqui, pastor? O problema aqui é que essa síndrome segue muita gente até hoje. Por que ele rompe a autoridade? Porque ele quer se colocar de par de igualdade à autoridade que estabeleceu ele. Ele foi estabelecer, e quem estabelece é maior do que quem está estabelecido. Está entendendo? Vou repetir isso. Se alguém te estabelecesse, alguém é maior do que você. A autoridade gerou isso para que ele possa te estabelecer lá. Ele então começa com esse complexo. Por quê? Porque ele quer estar no mesmo nível, de igual para igual. O versículo 16 começa a explicar alguma coisa. Ele disse que na multiplicação do seu comércio, a palavra comércio ali é recugem. O que é essa palavra? Recugem significa tráfego de influência. Satanás foi o primeiro traficante. Você está rindo? O que foi que traficou, pastor Edi? Droga, arma? Não, que tem muita gente traficando até hoje. Ele fez um tráfico com a influência que tinha, com o brilho que tinha, com a posição que tinha, para levar os liderados contra o líder. Agora, tudo que o miserável tinha foi posto nele, foi dado a ele. Quer dizer que ele usa a promoção que a autoridade gerou para se levantar contra a própria autoridade. Chegou arrastando uma cachorrinha para o rabo e agora já acha que é, que pode, que faz. Isso é sério, meus irmãos. Como é que ele faz isso? Eu vou usar a influência que tem. E por que ele faz isso? Por causa do brilho. Por que ele faz isso? Por causa da sabedoria. Então aqui há uma conclusão. E nós precisamos tomar uma vacina. Por isso que uma fala dessa aqui minha, eu sei da origem, do segmento dos irmãos. Isso aqui tem duas funções. Vacina e remédio. Se você tiver com essa doença, remédio. Pastor, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Vacina. Está imunizando. Agora já estão aplicando terceira dose, quarta dose, eu só estou dando a primeira dessa vez. Então vacina. Que vacina, pastor? Olha o perigo disso. Todo talentoso é um sério candidato a rebelde. É, pastor. Eu estou dizendo que é candidato, estou dizendo que você está eleito já não. A eleição vai depender de você. Por quê? Escute isso, irmão. Isso aqui é muito sério. Porque tem muita gente ficando fora do céu por causa disso. Eu vejo obreiros bons caindo pelo caminho porque não entendem esse princípio. Há um demônio que entrou no nosso meio faz um tempinho já, ele é antigo. O sistema é perigoso. Porque o sistema está matando muita gente. Sistema? Sistema? Não, irmão. Isso aqui é ordem e decência. Não é sistema não, é voz de comando. Está entendendo? O problema é que algo que está dentro de mim estremece quando eu tenho que me curvar. Peraí, mas por que eu tenho? Ele não suporta isso.
eu digo que todo talentoso é um sério candidato a rebelde, eu vou lhe provar isso agora. Satanás vem no nível que você se encontra. Se você é um obreiro carnal, ele vai lhe apresentar na área da carne. Pecados morais, pecado de usura, coisa dessa natureza. Se você é um obreiro espiritual, talentoso, cheio de dom, ele vem exatamente nessa área. Uma das ferramentas que ele usa chama-se elogio. E o autoelogio. Há 2 versículos bem explicados para isso. Provérbios 27, 2. Salomão disse assim: deixa que outros lábios te louve, o estranho, e não os teus. O que a Bíblia está dizendo? Será que é pecado eu encontrar numa reunião dessa, com um companheiro de campo, de congregação, e contar o que Deus está fazendo lá no campo? Não, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que eu não posso triunfar em cima do talento e do dom para me autopromover, mais ou menos assim, porque quando eu cheguei, porque se eu não fizer, porque quando eu fiz, porque se eu pregar, porque se eu fizer, porque se eu presidir, se fosse eu que estivesse naquele campo, mas não é, então fique quieto no seu e vai dando glória, porque Deus estabelece quem Ele quer, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. O melhor problema de resolver é o dos outros. É tudo fácil. Agora, quando é seu, aí o negócio pesa. Mas Salomão vai além. No versículo 21 do capítulo 27 de Provérbios, ele diz assim: o crisol purifica a prata. O que era o crisol? Uma pedra contendo uma química, que você esfregava na prata, tirava toda a impureza, ficava brilhando. O puro da prata, você conseguia purificar com o crisol. Ele diz: o forno purifica o ouro. Mete o ouro lá, aumenta a temperatura, o que não for ouro derrete rapidinho. Mas o ouro fica puro. Então a pureza do ouro eu acho no forno. Ele diz: e o homem, como é que eu purifico ele? Mete ele na prova? Não. Critica ele? Também não. Como é que eu purifico ele? Elogia ele. Dá louvor no que ele faz. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o elogio precisa ser administrado. Porque veja que a primeira verdade que a gente precisa entender, irmão, que 99% dos elogios que fazem a nosso respeito é mentira. É mentira, pastor. Não acredita nisso não, irmão. Está entendendo? Agora, deixa eu lhe ajudar. Não é mentira de quem está fazendo o elogio. É mentira sua de acreditar. Porque veja, quem está elogiando não tem instrumento suficiente para fazer aquele juízo de valor. Ele está fazendo por simplicidade, ele está fazendo por emoção, ele está fazendo por educação. Intenção, elogiando, amizade, isso é normal. A pessoa que tece o elogio, isso é normal. Agora, como eu recepciono esse elogio? Aqui está o perigo dele. Então, por exemplo, eu termino de ministrar, o irmão disse: pastor Edi, que mensagem. Isso é normal. Ei, foi bom demais. Pastor, Deus falou comigo. O outro: Deus falou. Que benção. Como é que eu faço para sair disso agora? Eu não posso ser mal educado com o irmão. Não, irmão, misericórdia. Não, irmão, isso é normal. O irmão analisou a palavra falou com ele, amém. A questão não está aí. A questão é que o único remédio para isso é fazer assim, ó. Você anda com uns 4, 5 defeitos seus no bolso. Quando alguém elogiar, você arranca um defeito desse e diz: rapaz, com esse defeito, o irmão está achando que foi bom. E se eu me converter nessa área aqui?
Sabe o que isso vai fazer? Isso vai fazer a gente quebrar a crista na hora. E você vai fazer, estou entendendo. Quer dizer que com todos esses defeitos que eu carrego, Deus ainda operou, então não é eu mesmo não, é Ele. É a graça dEle, é a misericórdia dEle. Aí o que eu faço? Eu transporto aquela palavra que eu recebi na hora para a cruz. Eu digo, é bondade dEle, é misericórdia dEle. Com isso eu quebro o quê? Eu quebro a influência de Lúcifer, que quer catar esse elogio e dizer, você viu aí que o povo está contigo? Você acha que você precisa ficar batendo continência para a autoridade estar sobre você? Então você está lá numa congregação, você pegou a congregação com 50, daqui a pouco você chegou, o negócio foi embora. 80, 100, e batismo você bate em primeiro lugar. Relatório saiu de 3 para 6, para 8, para 10, para 20, e é só notícia boa, e o povo dizendo, esse é nosso pastor, e o dia que vai lá no culto de doutrina, na sede pastor, não tira o pastor de lá não. Aí você começa a dizer, isso aí, mexe comigo não. Não, aqui eu sou o cara mesmo, eu sou o bonzão aqui mesmo. Aqui. É isso mesmo, e quando eu cheguei na vila tal, que vila que estava, agora mudou tudo lá. Aí o pastor diz, irmão, eu preciso do irmão em outro lugar. Aí você diz, eu vou orar. Orar? Por que você vai orar? Você precisa viver orando, mas não precisa orar para isso não. Por quê? Porque a visão não é sua, a visão que precisa do irmão em outro lugar não é sua, é do pastor. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo. Eu sou o pastor lá, não, senhor, o senhor é o dirigente lá. Eu não sei aqui em Rondônia, mas Deus não trabalha assim. 2 presidentes num campo só. Aí na congregação tal tem um presidente lá, por quê? Porque lá diz, o pastor aqui sou eu. Lá na sede a visão é assim, mas aqui é a minha visão. Que Deus me falou, eu senti de Deus, tudo mentira. Deus não fala, não sentiu nada, irmão. Deus não trabalha assim. Resumindo, ele começa a se auto-estabelecer. Por quê? Por causa do brilho. Ó, irmão, se vocês quiserem ir lá ouvir o pastor, mas vocês sabem, né? A mensagem vai ser aquela que você já sabe. Mas a dele não, a dele é pentecostal. A dele tem crente voando para a janela, é poder de Deus. Irmão. Ele cata o brilho que tem, os dons que tem e triunfa sobre ele. E qual é o trabalho? Olha o que diz a Bíblia. Ele começa a fazer um recugem. O que é isso? Tráfico de influência. Só vocês sabem que o chefe fica exigindo que a gente sobe para bater continência para ele, mas eu acho que eu posso seguir carreira solo. Afinal de contas, ó meu brilho. Olha a minha sabedoria. Ele diz, sabe uma coisa? Isaías usou uma linguagem bem parecida com a nossa. Eu vou fundar a minha própria congregação. Ó. Quem quer congregar comigo? Aí saiu fazendo uma campanha. E João, quando foi arrebatado na ilha de Patmos, João viu o passado, presente e futuro. Quando João é levado do passado, João disse, pessoal, ele fez um trabalho, a palavra com a cauda é um trabalho mal feito. Com a cauda, ele levou 30% com ele. Quer dizer que no mínimo um rebelde tem 30% com ele, irmão. No mínimo. Por quê? Você já viu qualquer um fazer qualquer coisa? Não. Ele brilha, ele tem sabedoria, ele tem talento. Ele só esquece que ele só tem porque recebeu. Ele só esquece que ele só tem porque ele foi estabelecido. Mas ele acha que é dele. Então ele se embriaga com aquilo. Lembra da palavra de manhã? A soberba leva ele a esse estado de condenar. Resumindo, ele decide fundar a sua própria congregação. Com isso ele trabalha 30%. Bora concorrer direto com o chefe, Jeová, vamos. Quem vai comigo? O pessoal animou aquele fermento todo, agora vai dar certo. Mas quando eles vão saindo, os 30%, e olha que
Era muitos. Porque Daniel diz que os anjos são milhares, de milhares, de milhares. Agora multiplica 30% disso. Quando eles vão saindo, parte dos 30% olhou o trono, olhou o Monte Santo e disse, rapaz, e se não der certo esse negócio com Lúcifer? Eu não vou mais não. Vamos voltar? Parte resolve voltar. Aí Jeová disse, você estava indo para onde? Vai para onde agora? Princípio de autoridade quebrado é um caminho sem volta. Vocês não querem acompanhar o Lúcifer, não? Vem cá que eu tenho um lugarzinho para vocês. A Bíblia diz que eles foram levados e trancados lá. Tenho 2 materiais sobre escatologia ali. No manual de escatologia, eu mostro onde eles estão, o que estão fazendo e para que servirão. Eles vão fazer companhia para quem não subir no arrebatamento. Quem não subir no arrebatamento pode ficar tranquilo que já tem um público te esperando. Quem são? Os anjos caídos. Pastor Edir, como é que o senhor sabe disso? Eu sei disso por 2 informações bíblicas. 2 de Pedro 2,4. Pedro está passando, parece que era hoje. Uns obreiros ruins, uns falsos mestres, levando o ensinamento contrário à igreja, e era aquela peleja, segura aqui, eles vazam para ali, vai, ensina daqui. Pedro virou e disse assim, vocês estão pensando que vocês que não respeitam a autoridade, vocês estão pensando que vocês vão escapar disso mesmo? Eu vou dar informação para vocês, era Pedro dizendo, Deus não poupou nem os anjos que quiseram seguir com Lúcifer. Antes, os encerrou em prisão para o juízo daquele grande dia. Quem tem Bíblia pentecostal, olha 2 Pedro 2,4 e olha o que o saudoso pastor Antônio Gilberto colocou no comentário, quem são esses que Pedro estava se referindo. Mas quando nós vamos para Judas, no capítulo 1, verso 6, Judas vem na mesma linha, porque é o mesmo contexto de obreiro ruim, não respeita a liderança, não respeita a autoridade, mete os pés pelas mãos, faz do jeito que quer, e vai apertar um pouquinho agora, segura aí no banco. Na frente é uma coisa, mas por trás é outra. Na frente é não senhor, sim senhor, mas lá a atitude é diferente. Na ponta, a ação é diferente. Judas disse, ei, Deus não perdoou. E aí eu gosto no espanhol, esse versículo 6, do capítulo 1 de Judas. Porque Judas diz assim, não guardar a sua dignidade. Irmão, isso aqui é muito sério. Deus estava dizendo, vocês não tiveram o cuidado de honrar a posição que vocês receberam como anjo meu. Então não cabe vocês de volta no Monte Santo. Não vão seguir com Lúcifer? Não. Vocês vão ficar guardados para o dia do juízo. Fecha eles lá. Chave neles. O outro grupo tentou a sorte com Lúcifer. Vamos depois Jeová do trono. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Se tem lugar para vocês aqui não. Por terra te lancei. Aqui não é o globo, não. Não tenho tempo de falar nisso, mas você pode olhar com cuidado. Satanás caiu em 3 níveis, irmão. 2 já se concluiu. 1 está para se concluir ainda. Mas ele já foi deposto 2 vezes. Ainda falta a 3ª. Não se achando mais lugar para ele, o que é que ele faz? Ele vai e estabelece, segundo Paulo diz em Efésios 6,10, a sua congregação nos ares. E colocou a placa.
fundou a congregação e pôs a placa. Reino das Trevas. Fez o estatuto. Quais são as regras para congregar comigo? Desobediência e submissão. Não, mas eu sou obediente. Congrega com Jeová. Comigo só congrega quem é desobediente e insubmisso. Então, pelo meu comportamento, revela a minha congregação. Isso é sério, irmãos. Todas as vezes que Deus vê um rebelde, que Deus vê rebeldia em mim, Ele vê a figura de Lúcifer. O primeiro pecado do mundo, entrando já no universo e no mundo espiritual, não foi adultério, não foi nenhum outro não, foi rebeldia. Qual foi o princípio, pastor? Tentar se auto-estabelecer quando eu estou submisso a um governo. Irmão, essa questão de governo é tão séria. Nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar, mas deixa eu dar aqui um negócio para você passar a noite pensando. Deus não aceita nenhuma ação paralela, se tratando do governo que eu pertenço. Vou lhe explicar isso. Números capítulo 30, Deus disse a Moisés, Moisés, se uma mulher casada fizer um voto, o marido não consentir no voto, Moisés, pode desfazer o voto. Ela não será penalizada por causa da quebra do voto. Se uma moça fizer o voto e o pai não consentir no voto, pode desfazer o voto. Ela não vai ser penalizada. Por quê? Por causa da autoridade do marido, por causa da autoridade do pai. Deus está dizendo o seguinte, a ação dela foi unilateral ao governo que ela pertence. Ou seja, eu não reconheço a ação dela, por isso eu não puno. Nenhuma ação que diz respeito ao governo que eu tomo unilateral, Deus reconhece, irmão. Por quê? Porque se eu tomo uma ação paralela por conta própria para me autoestabelecer, eu estou rompendo o princípio de autoridade. Vou lhe dar um exemplo e você pensa se esse exemplo serve. Jesus completou 30 anos de idade. Ele não expulsou nenhum demônio, não curou nenhum enfermo. Ele vai começar o ministério dele. Ele caminha uma semana a pé. Onde o senhor vai, Jesus? Vai fazer a primeira cruzada aonde? Não vou fazer cruzada não, mas o senhor vai aonde? Eu vou procurar a voz de Deus na terra. Deus já tem voz aqui, a minha não vai ser a primeira. Já tem uma voz aqui, já tem uma autoridade regendo. Jesus não chegou no Jordão e disse, entrou no outro lado do Jordão e disse, pessoal, é o seguinte, eu e o João somos de Deus. Quem não quiser batizar lá mais, vem para cá que eu batizo. Eu e o João a mesma coisa. Não. Lembra que ele está exercendo o ministério como homem. Ele não está usando, ele não está tomando parte dos atributos divinos para a esfera terrena. Ele está respeitando o princípio. Quem é a autoridade estabelecida? João. João começa a batizar, o pessoal diz, você é o Cristo? João disse, não. Ele é maior do que eu. Eu espero que esse aleluia continue, deu antecipado. Segura aí que é melhor. Ele é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. E tem mais uma coisa. Eu aqui só estou anunciando ele, estou batizando com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E João está pregando. De repente, João olha na fila. Quem está na fila? Jesus. Quando João viu ele na fila, disse, vou parafrasear para você entender, o senhor está na fila errada. Essa fila aqui é para essa gente complicada. Jesus olhou e Mateus capítulo 3, verso 16, Jesus disse assim, João, deixa para que cumpramos, está no plural agora, eu e você precisamos estabelecer o que é justo.
O que é justo? Ninguém se autoestabelece. Ele entra na água, ele é maior do que João. Ele é mais poderoso do que João. Lucas 4 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E quem legitimou Jesus de Nazaré para atuar na unção e no poder? João. Por quê? Porque a autoridade que ele exerce embaixo não veio de cima, pegou da mão de João. Ela já estava na mão de João. Aí veja que, quando ele entra na água, João batiza. Quando João batiza, 3 coisas aconteceram que acontecem até hoje. Todas as vezes que eu me submeto à autoridade, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Eu vou repetir isso. Por quê? Porque aonde está a autoridade está a presença. Aonde está a autoridade está a presença, irmão. Agora, o Pai falou. O que foi que o Pai falou? Em quem eu tenho? Para quem que o Pai falou? Para quem que o Pai falou? Para quem? Para João. O Pai falou para a autoridade que está batizando ele. João! É ele, viu? Porque Deus já tinha dito a João, aquele que você vê o Espírito descer. João batiza um, tem pomba, não raça, embora para lá. Batiza outro, tem pomba, não raça, embora para lá. Mas quando João batiza ele, o céu abre, o Pai fala, é ele. É ele. É ele. Quem chama é o Pai, quem envia é o Pai, mas quem confirma é a autoridade, irmão. Deixa eu ver se tem alguém aqui que recebeu uma mão sobre a sua cabeça. Mas quem te achou foi Deus, quem te chamou foi Deus, quem te deu dom foi Deus, mas quem confirmou foi a autoridade que Deus pôs sobre a sua vida. No reino de Deus não dá para servir solto não, irmão. Ah, pastor Edir, mas peraí, o senhor está dizendo que Jesus, eu não, foi o próprio Jesus que disse. Se não, vejamos, a Bíblia diz que o céu se abre, o Pai brada, João, é ele! E a multidão está assim. A multidão não viu a pomba, não ouviu a voz, não. Quem viu, quem ouviu? A autoridade. Aleluia. Agora, escute. Quando ele sai da água, agora não é o Pai que fala. Agora é a autoridade que fala. Quando ele sai da água, o João diz, pessoal, é ele, viu? Olha o homem que eu falei aí. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí que vai estabelecer o reino. Quem foi que apontou ele? Quem foi que disse que ele era? Mas peraí, pastor, mas ele é maior do que João. Ele tem mais poder do que João. E quem falou que dom, poder, unção está relativo à autoridade? Aí os grandão não entram nisso aqui, eles engasgam. Peraí, pastor, o senhor não está entendendo? Afinal de contas, eu sou bacharel. Afinal de contas, eu estudei divindade. Não, eu sou letrado. Eu conheço. Olha a minha agenda. Para mim estar submisso ao pastor fulano, ao ciclano. O homem nem 4ª série primária tem. Tem não, mas tem um negócio que você não tem. Urabaçu, arrebadaço, pipocou, pandarabá, decamandaçu, rebadacamarrai. O céu está baixo aqui nessa tarde. O céu está baixo aqui nesse final de tarde. Aleluia.
I'm a night with the people for my night. Agora escute isso, irmão. Escute isso. O evangelista Marcos, lá no capítulo 11, a partir do verso 25, ele trata isso. Até o 27, 28. Jesus está fazendo uma cruzada. Aí chegou o pessoal do contra. Vamos parar ele agora. Credencial, por favor. Quem foi que lhe deu a autoridade para o senhor estar realizando essa cruzada? Jesus disse, eu vou fazer outra pergunta. Vocês conhecem o pastor João Batista? Vocês acham que a autoridade dele era de cima ou de baixo? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não entrei pela janela, não. Eu não sou do Paraguai, não. Eu não sou genérico, não. Eu entrei, eu comecei, foi lá no Jordão. Foi lá. Eu tenho líder, eu tenho pastor. Não foi eu que cheguei dizendo que eu sou, não. Foi ele quem disse que eu sou. Porque meu pai falou para ele que eu sou. A autoridade que eu estou exercendo no meu ministério foi ele que me deu. Um olhou para o outro e disse, se é discípulo de João, não mexe não. Como é bom ter liderança, sim ou não? Mas Jesus só não respeitava e reconhecia a autoridade. Jesus defendia a autoridade. Que isso, pastor? Mateus registra lá no capítulo 11 que João está preso. E preso agora, findando o ministério, irmão. Acontece o que diz Salomão lá no capítulo 7 de Eclesiastes. A opressão endoidece até o sábio. Nós, pastores, temos que tomar cuidado com isso, irmão. Porque de opressão para depressão é um passo, viu? E opressão você tem todo dia. O que é isso? Setas no mundo espiritual. Assembleiano não gosta muito desse assunto, não. Mas é bom olhar Efésios 6:10. Hostes da maldade. O que é hoste? Demônios que se reúnem para trabalhar contra você. E qual a legalidade? Via humana. Aí tem dia que você acorda assim, sem vontade de ler Bíblia, sem vontade de orar, conta até 10 para não ligar para a liderança entregando a igreja. Se a mulher não ajuda um pouquinho, vai o boi que acorda. O que você tem, meu velho? Tem nada, não tem? Sim, eu te conheço. Tem alguma coisa errada, fala para mim logo aí. Não, espera um pouco, vamos orar, vamos jejuar. E daqui a pouco ele sara. Mas o que é isso, irmão? Opressão. Opressão. João estava assim. Aí João preso, falou, será que eu consagrei o homem certo? Será que é ele mesmo? Você já pensou um negócio desse, pastor? Pegou 2 discípulos. Falou, vai, acha Jesus de Nazaré. Pergunta para ele se ele é o Cristo. Ou se a gente espera outro. Ô, irmão, a Bíblia diz em João 2 que ele disse, eis aí. Mas agora ele está tão perturbado que está tendo dúvida do obreiro que ele consagrou. Agora veja isso. Jesus pregando, a multidão ouvindo, daqui a pouco chega 2 obreiros do pastor João. Chegaram e disseram, vamos parar a cruzada dele agora. Jesus! João mandou perguntar se o senhor é mesmo. Se você estiver lá no campo e chegar alguém do seu pastor perguntando se o senhor é crente mesmo, se o senhor é obreiro, qual vai ser seu comportamento? Se você descobrir que o seu pastor deu um contra acerca da sua chamada, como é que você reage a isso? Sabe que jeito que Jesus reagiu?
Lucas diz no capítulo 7 que Jesus fez na hora, mas Mateus disse assim, que Jesus virou e disse, olha, diga para ele que os enfermos estão sendo curados. Paralítico está levantando, leproso está sendo purificado, os mortos estão ressuscitando, aos pobres é anunciado o evangelho. Quando os dois saiu, sabe o que Jesus fez? Virou para a multidão, esqueceu a mensagem que estava pregando, deixou de lado, e sabe o que Jesus foi fazer agora? Foi fazer a defesa da autoridade que está sobre ele. Jesus virou para a multidão e disse assim, escuta, porque a maioria dos que estavam com Jesus era ex-discípulo de João. Ouvindo agora se ele era ou não, imagine o impacto disso. Quem sabe uma meia dúzia já disse, Jesus, ele tem ciúme, é por isso que ele está querendo podar você, é por isso que ele está querendo atrasar seu ministério. Ou seja, a palavra de João está em xeque agora. Sabe o que Jesus faz? Quem vocês foram ver no deserto? Uma cana trilhada pelo vento? Um homem vestido de vestes reais? Eu vou dizer para vocês quem é ele. Olha Jesus elogiando a autoridade dele. Aí Jesus disse, ele é um profeta. E quando ele desanimou, ele disse assim, tem mais uma coisa. Aí ele vai para Malaquias 4, ele é o anjo do Senhor. Aí quando eles animaram mais um pouquinho, Jesus apertou mais, disse, tem mais uma coisa, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que o meu pastor. Tem ninguém maior do que ele. Aí a turminha da intriga chegou de novo. João, ele disse que é mesmo, só que tem uma coisa, viu? Ele está batizando mais do que você já. Aí João, eu quero parafrasear isso, que João olhou e disse, eu vou consagrar alguém para ser mais ruim que eu? Eu consagro alguém para ser melhor do que eu, importa que ele cresça e diminua eu. Concluindo, porque meu tempo se foi, e nós temos muito compromisso ainda. Escute. Por que a quebra de autoridade? Porque a síndrome de Lúcifer não me deixa olhar de baixo para cima. Me faz eu olhar no máximo, quando eu estou bonzinho, no mesmo nível. Mas a maioria quer se transportar para olhar de cima para baixo. E nós temos dois problemas. Nós temos a divisão e a rebelião. Feliz é a igreja que tem uma divisão. Que isso, pastor Edir? Eu vou lhe explicar. O problema não está na divisão, a divisão já é a solução. O problema está no rebelde, que está sentado, mas o coração está de pé. O problema está no rebelde de estimação, que você deixa na congregação, que você deixa na frente do trabalho, que deixa na liderança. Esse é o problema. Só vou dar um ponto aqui para concluir. A autoridade centralizada, subdividida, nós vamos ver isso logo mais. Aí lá na ponta tem alguém que é uma autoridade delegada. Vamos pegar aqui o caso, departamento feminino. Então tem uma autoridade que governa sobre isso. Aí vamos organizar um congresso. Olha, irmão, vamos fazer uma reunião para discutir o uniforme. Começou a confusão. Por quê? A líder chega com a diretoria e diz, olha, nós discutimos aqui, achamos por bem que o uniforme vai ser um vestido assim, a cor vai ser pink, vai ser preto, vai ser isso. Preto eu não uso. Será que ela está pensando que manda? Pensando não, ela manda mesmo. É só pensamento. O que acontece? Uma olha para a outra e diz, eu não vou participar desse congresso, que eu não gosto de roupa preta. Aí entra a regente e diz, olha, irmã, nós vamos cantar música tal, música tal, música tal. É mais três, uma olha para a outra e diz, eu não gosto desse louvor.
Eu não vou cantar. Tudo pronto. Pregador convidado, cantor. As duas, estou falando duas para ser econômico, que disse que não gostou da cor, mas elas vêm no dia do evento. Senta lá no fundo, entrada das irmãs. Quando as irmãs começam a entrar, uma olha para a outra e cutuca e diz: ainda bem que eu não estou participando, olha que coisa horrível. Ei, o que essas duas estão fazendo no ambiente? Elas estão congregando com Lúcifer e vieram para o culto de Jeová. Elas estão concordando com o reino das trevas e trazendo as trevas para o ambiente. As outras três estão uniformizadas, mas lembra que o problema delas é o louvor. Então, quando a regente levanta o grupo aqui, as miseráveis trincam o dente e não canta, pirraçando. Não canta. Eu pergunto, o problema é a roupa? Irmão, o ano tem 366 dias, se for um ano bissexto. Um congresso demora 3. Se for 365 dias, um congresso é 3. Sobrou 362 dias para ela pôr qualquer roupa. Será que 3 dias vai matar ela? Não, o problema não está na roupa. O problema está no espírito de rebeldia, de não aceitar uma voz de comando. Está entendendo ou não? Estou dando esse exemplo aqui com as irmãs, isso é no jovem, isso é nos obreiros. Eu faço, irmãos, seminários nessa área aqui, e a maioria dos pastores, quando pastor Edir, olha, eu queria o senhor lá. Dá para fazer um seminário de família? Dá, meu irmão. Pastor, e finança? Eu queria fazer de finança. Eu digo, como é que está a igreja lá assim, pastor? Está tudo tranquilo? Não, pastor, lá tem uns contos. Eu falei, pastor, esquece isso. O senhor não tem problema com família lá. É secundário. O senhor não tem problema de finança lá. É secundário. O senhor tem um problema de autoridade quebrada. Se o senhor resolver o problema de autoridade, o senhor já vai resolver, no mínimo, 50% do problema da finança. Por que tem gente que não está entregando dízimo lá? Porque tem uns rebeldes murmurando, falando da direção, falando do salário do pastor, do carro do pastor, que não concorda com isso. Então, se o senhor quebrar isso lá, o senhor já resolveu esse problema lá de cara. Então, você não tem problema de finança, você não tem problema de família, você tem problema com respeito à autoridade. Por quê? Porque através dessa quebra, você traz o reino das trevas para o ambiente. Eu disse lá embaixo agora há pouco, o nosso maior problema é que tem gente servindo a Deus em doutrina e a Satanás em princípio. Tem, pastor? Ó. Eu concluo aqui, pastor Nelson, 5 minutinhos para mim concluir. Samuel disse a Saul, Saul, esse culto seu é macumba, viu? É feiti? Mas por quê? Saul trouxe o que era mandamento. O holocausto era bíblico. Melhor ainda, ele caprichou no holocausto. Ele pegou o melhor, pegou as ovelhas mais gordas, as melhores vacas, e trouxe para culto a Jeová. O problema não é no que ele está oferecendo, pastor Nelson. O problema é a motivação pela qual ele está oferecendo. O problema é a origem do que ele trouxe. O que ele traz é fruto de desobediência. É antecedido por uma quebra de princípio. Tem muita gente enganada. Estou pregando, Deus está abençoando, atuando em doutrina. Tem dom, fala a palavra por si só tem poder. Mas o teu culto é contrário ao princípio que rege o culto. Por isso Samuel disse, Saul, você passou a congregar com Lúcifer e quer entregar culto a Jeová? Se você está no reino das trevas, o teu culto tem origem nas trevas.
Não é o que eu estou fazendo, repito, é como eu estou fazendo. Vou dar um exemplo. Se uma decisão lá num campo mais longínquo dessa convenção destoar daquilo que foi acordado aqui, é macumba que está sendo feito lá. E quem começa fazendo macumba vira pai de santo. Ué, como é que Saul terminou? Ele terminou consultando a feiticeira. Começou com a macumbinha, já evoluiu, terminou consultando uma feiticeira, irmão. Pesado isso, sim ou não? Mas são os princípios que regem a quebra de autoridade.